Boa noite, meu nome é André e estamos aqui então no terceiro episódio da série Oração e Intercessão. Nós vamos começar falando sobre a intercessão e o campo de batalha espiritual, como eu falei no episódio anterior. E começamos assim: a intercessão, ela é uma arma para nós guerrearmos, ela é uma arma de guerra, mas nós devemos entender que a intercessão, ela não é uma batalha espiritual. E eu até deixo esse assunto para a pastora Lu falar melhor. Ela está ministrando na nossa faculdade teológica, FAPTEM, a respeito desse tema, batalha espiritual. Mas, então são coisas diferentes. Mas eu quero dizer que toda oração, toda intercessão, ela pode travar uma batalha espiritual que seria, digamos, no segundo céu. Digamos, o segundo céu, ele é onde existem anjos e demônios que estão em constante conflito. O primeiro céu é esse céu onde nós vivemos, onde nós estamos. E o terceiro céu é onde se encontra o trono de Deus, o trono do Senhor, onde ele recebe as nossas orações. Então, digamos, toda oração e intercessão podem travar uma batalha espiritual que é no segundo céu. É o que nós chamamos de oração ou intercessão de guerra. Mas são coisas diferentes. Estejam atentos a isso. Então vamos falar a respeito de três, pontos, três cenários que acontecem em um campo de batalha espiritual quando você entra em determinada intercessão. E a primeira é sobre os anjos. Eu estava em um tempo de oração, nós tínhamos escalas de oração lá na Jesus House. Então, antes mesmo de orar, eu estava em um momento com o Senhor e Deus começou a ministrar ao meu coração sobre anjos, sobre as criaturas. Os anjos são criaturas. E Ele disse assim: os céus aguardam e os céus esperam a sua oração. Os anjos, eles estão aguardando as suas ordens para atacar ou iniciar ou continuar um combate. Daí quando o Senhor falou isso, quando Ele me lembrou disso, daí eu me lembrei de uma cena no filme As Crônicas de Nárnia, na batalha final, no primeiro filme, quando Pedro, o líder do exército, ele ergue a sua espada e ele dá como um sinal de preparo para o início da batalha. E então a trombeta, ela é tocada e entendemos que a trombeta, ela é um instrumento para a guerra, para avisar o exército de que está começando, está iniciando um combate ou uma batalha. E aí depois, novamente, ele ergue a sua espada, de novo, e ordena que as águias avancem, dando um brado de guerra para o seu exército iniciar um ataque. E daí sim vem o conflito, eles se chocam, Um exército dispara contra o outro, em direção ao outro, e aí inicia o conflito. E daí eu tive uma imagem no meu espírito, uma impressão no espírito, em que eu vi os anjos, eu vi uns 2, 3 anjos, onde eles estavam prontos, eles estavam em uma linha de largada, e eles estavam prontos para saírem, para correrem e para guerrearem em favor daquilo que nós pedimos. E daí o Senhor disse assim: diga para eles avançarem, avancem. E eu via isso no meu coração, e foi clara essa imagem que eu tive dos anjos. Eles estavam prontos, simplesmente aguardando a nossa ordem de avanço. E ali em Hebreus capítulo 1, versículo 14, ali o Senhor me lembrou que os anjos, eles são espíritos ministradores, que eles são enviados para servir. Eles são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. É uma pergunta, mas aqui eu estou fazendo uma afirmação, na verdade. Eles são espíritos ministradores que eles nos servem. E quando nós falamos a respeito de campo de batalha espiritual, os anjos, eles têm total participação nisso, porque nós estamos falando de um segundo céu, onde anjos e demônios colidem e eles estão em constante conflito, em uma constante guerra e batalha espiritual. Bom, vamos falar a respeito do exército também do Senhor, que está em Joel, no profeta Joel, que ele fala sobre profeta Joel, capítulo 2, primeiro versículo. O que ele fala a respeito desse último exército de Deus que está por vir. É o exército dos últimos dias. Joel, capítulo 2, diz assim: toquem a trombeta, ou seja, que vai marcar o início de uma guerra, É um sinalizador de um contexto militar aqui, quando o Joel está falando. Então, toquem a trombeta em Sião. Deem um alarme no meu santo monte, ou seja, deem um alarme à minha igreja. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo, ou seja, ele está falando do final dos tempos, que nós estamos vivendo hoje. É dia de trevas e de escuridão.
dias de nuvens e negridão. Estamos vivendo isso. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. E olha que tremendo isso. Diante deles, à frente deles, a terra é como o jardim do Éden. Ou seja, tudo está perfeito, tudo está bonito. E atrás deles é um deserto arrasado, nada lhes escapa. É um poderoso exército que destrói tudo aquilo por onde ele passa. Eles têm aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate, ou seja, destemidos, eles são determinados naquilo que eles estão fazendo. Diante deles, povos se contorcem angustiados. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Isso me faz lembrar de um livro do profeta Rick Joyner. Eu não me recordo exatamente se é na batalha final ou se é na chamada final, mas ali o Senhor deu o privilégio do Rick Joyner ver este mesmo exército que o profeta Joel viu, é um exército em que ele não perde a sua formação, ele anda sempre em um ritmo e ele é comandado pelo seu general. Ele estava dividido em 3 grupos, se eu não me engano era o primeiro grupo que fazia isso. Ele era obediente naquilo que o Senhor dizia, nos comandos do general, e ele marchava sempre em ordem, em uma organização muito perfeita. Esse é o mesmo exército a qual o profeta Joel estava falando. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avancem por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Ou seja, aqui o Senhor diz que eles estão roubando almas do inferno, e foi há 2 meses atrás o Senhor nos deu uma palavra profética, em que o inferno estava sendo saqueado como nunca antes antes foi visto, e eles estavam em tamanha perda, porque estava havendo o saque do inferno, almas estavam sendo roubadas do inferno. Este é o exército que está roubando almas do inferno, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, é um poderoso exército, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Entenda que o Senhor, repito, o Senhor é o general deste exército, o Senhor é aquele que dá a palavra final, é aquele que dá a ordem de comando. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? E daí então, o Senhor me falou que existem determinadas orações, determinadas intercessões, em que elas são tão fortes, são tão intensas, em que nós iniciamos, tornamos essas orações um início para uma batalha espiritual, em que nós não somos exatamente nós que estamos fazendo, mas são os anjos que estão exercendo diante das nossas ordens, do nosso comando que nós estamos dando. E nós fazemos parte desse exército, do mesmo exército em que o profeta Joel falou que seria um exército dos últimos dias, em que estão roubando almas do inferno, a qual marcham em uma linha reta, sem perder o seu curso, sem perder a sua direção, e marcham sempre unidos. Entendam? E o terceiro ponto, eu falei que eram 3 pontos. O primeiro foram anjos, criaturas que são anjos, em que nós devemos ordenar, nós temos, poder para comandá-los, para ordená-los, porque eles são servos que o Senhor nos deu, aqui na terra, no caso no céu, nas regiões celestiais. E o segundo ponto é o exército de Deus dos últimos dias. E o terceiro ponto seria então a armadura, que ali fala em Efésios 6:10, mas eu não vou ler a respeito de toda a armadura, mas quando nós entendemos que nós devemos estar revestidos da armadura de Deus, porque existem ciladas, existem ataques e acusações que Satanás faz diariamente contra as nossas vidas, nós entendemos que nós precisamos dessa armadura. Então daí o Senhor me chamou a atenção em que antes de iniciar, digamos, esse certo combate,
antes de iniciar uma intercessão que vai travar, vai ocasionar uma batalha espiritual no segundo céu, o Senhor me disse assim, e antes de iniciar essa batalha, tome do seu escudo e tome da sua espada, mas lembre-se, a sua espada ela precisa estar afiada. Não é possível, e a espada do Senhor, ela é a própria palavra de Deus, ela é afiada, ela é cortante, então peça para que ela esteja afiada, peça para que ela esteja cortante, para que ela possa ferir, mas é impossível, nós não temos o conhecimento disso, e a espada, ela está afiada. É necessário nós conhecermos o que diz a palavra de Deus e nós possamos usar o que diz aqui, o que o Senhor fala contra as acusações de Satanás. Esse, então, foi o primeiro tema desse terceiro episódio, sobre o campo de batalha espiritual e a intercessão. Como a intercessão ela é aplicada no campo de batalha espiritual, quando nós podemos unir. Eu falei, nós não vamos entrar tanto a fundo no contexto de batalha espiritual. Existem coisas muito mais fundas, coisas muito mais profundas que aí, no caso, está sendo falado na nossa faculdade, ministrada pela pastora Lu. Mas nós continuamos, então, com o nosso último tema da série, que eu diria que seria a importância do falar em línguas na oração e na intercessão. No segundo episódio nós falamos a respeito da intercessão profética e certamente o falar em línguas na intercessão, na oração, ela é uma forma de você falar aquilo que Deus está, você orar aquilo que Deus quer, aquilo que é desejo do Senhor orar. Porque entendam que quando você fala em línguas, você não está falando algo que vem da tua razão, daquilo que você pensa, mas é algo que vem da parte de Deus. Em 1 Coríntios 14, Paulo ele faz uma relação entre o dom de profecia e o dom de línguas. E o dom de línguas ele diz que ele é para edificação de si mesmo, e o dom de profecia ele é para edificar a igreja. Só que em Romanos, o próprio Paulo ele aponta a importância da oração do Espírito. E ele diz que o nosso Espírito ele intercede por nós. Então eu convido vocês a abrirem em Romanos 8, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Esteja atento a isso. Com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Quem sonda os corações é o próprio Deus. Ou seja, Deus que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então aqui nós estamos falando sobre um tipo de intercessão profética, sobre aquilo que nós falamos no segundo episódio, que uma das formas de nós exercermos a nossa intercessão profética é uma oração muito específica, que vem da parte do Senhor, que não está envolvendo a nossa razão humana, ela está de acordo com a vontade de Deus. Essa é uma das formas de também nós exercermos intercessão profética, através do falar em línguas na oração e na intercessão. Mas esse versículo de Romanos 8, 26 e 27, tem uma outra versão que diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual o pensamento do Espírito. É interessante esse termo que Paulo fala, pensamento do Espírito. O Espírito sabe sobre aquilo que ele pede, sobre aquilo que ele deve pedir, porque é o mesmo Espírito o mesmo Espírito de Deus que testifica ao nosso espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Intercessão profética, claramente isso. E continuando em 1 Coríntios 14, versículo 2, Paulo diz que quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém entende. E pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas, ou então em outra versão, mistérios. E o que eu quero dizer aqui é que Deus, ele sabe usar o nosso espírito para interceder por coisas que ele deseja. E isso, eu me lembro... teve uma aula que nós estávamos tendo a respeito do falar em línguas durante a oração, e eu me lembro do que a minha líder falou sobre uma menina que ela estava junto dessa menina e ela estava orando em línguas, e então chegou uma outra moça que ela tinha o dom de interpretação de línguas, e quando ela chegou para ela, ela perguntou para ela: você sabe por aquilo que você está orando? E a menina, que
não tem esse dom de interpretação de línguas, mas ela falava e ela orava em línguas. Essa outra moça chegou para ela e disse: você está orando por crianças órfãs lá no Sudão do Sul. E quando essa menina soube disso, ela caiu em prantos, porque ela reconheceu a forma em que Deus estava usando a intercessão profética, a intercessão em línguas, que era necessário. Então assim eu senti também o Senhor me pedindo para orar em línguas, para orar antes e durante e após a oração, a intercessão. Eu devia me posicionar intercedendo em línguas por coisas que talvez eu não soubesse, porque eu não tenho esse dom de interpretação de línguas, mas o Senhor o sabe, o Espírito sabe pelas coisas que Deus deseja. E digo mais, o Espírito Santo, ele conecta a intercessão em línguas com pessoas que estão intercedendo no mesmo horário que você. Isso veio muito de encontro ao meu coração quando eu estava orando a respeito de algumas nações, a respeito de missionários que pagam com a própria vida aquilo que o Senhor os pediu para fazer, eles obedecem. Então eu estava orando por isso, eu comecei a orar em línguas e o Senhor disse: a tua oração, ela se conecta com a oração de outros povos, em outras nações. Neste exato momento que você está orando, existem outras pessoas que estão orando pelas mesmas coisas que você está orando. E isso foi fantástico quando Deus falou isso comigo. Então nós entendemos que a intercessão, ela vai de encontro com coisas específicas do coração do Pai, coisas que o Deus deseja que nós venhamos a orar e nos posicionar, liberando essas palavras. Alguma situação que pode estar acontecendo no mundo, como eu falei. Certo? Então, fechamos aqui a nossa série chamada Oração e Intercessão. Agradeço pela presença de todos, por vocês que acompanharam até o final dessa nova série. E desejo que vocês tenham a plena revelação daquilo que Deus deseja usar cada um de vocês na oração e na intercessão. Eu lembro que é impossível nós exercermos o ministério de intercessão e até mesmo a intercessão profética, que é mais profunda, sem nós termos a plena revelação de Mateus 6, que foi quando Jesus nos ensina a orar. E lembrem-se, não é simplesmente um refrão a ser dito em voz alta, não, mas ela é uma porta aberta, ela é um instrumento para que nós possamos nos relacionar com o Abba, com o Pai, o nosso Pai. Então assim, nós encerramos essa série e... Bom, eu espero que vocês tenham se identificado com as coisas que eu falei, com as palavras que eu trouxe aqui. Eu espero que elas caiam e deem frutos no coração de vocês. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima.